Eu vou iniciar aqui com uma apresentação rápida do gabarito aqui do trabalho 3. Aí fica registrado aqui, né? Vocês podem dar uma olhada, daí vocês vejam se tem alguma diferença significativa, e qualquer coisa vocês podem perguntar, depois eu, se for o caso, dou uma olhada de novo no trabalho que foi entregue no Moodle, né? Para ver se está de acordo com a nota que vocês esperavam, né? Digamos assim. Então, assim, pessoal, aqui eu fiz no desenvolvimento do gabarito, né? Eu fiz um desenvolvimento bem completo, bem detalhado de todas as etapas, né? Então, aqui, esse aqui era o conjunto. O conjunto dado era este conjunto aqui, né? Uma base do R3, que não é uma base ortogonal, então pede para fazer o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que consiste em efetuar uma série de operações sobre os vetores, envolvendo as operações de produto escalar, e aí, obtidas as projeções ortogonais, a gente normaliza os vetores para obter uma base ortonormal, né? Isso acaba sendo uma vantagem na hora de calcular os coeficientes da expansão de um vetor numa base ortonormal. A ortogonalidade sempre é uma propriedade interessante porque ela minimiza o esforço no cálculo de coeficientes, né? Então, para efeito de notação, né, a gente fixa aqui, ó, os três vetores lá do conjunto, né? O vetor 1, o 2 e o 3, naquela ordem lá. Então aqui é só para mostrar, né, que essa base não é ortogonal, então a gente faz o produto escalar, digamos, do vetor U1 pelo vetor U2, dá 3, que é diferente de 0, então esses vetores não são ortogonais, o conjunto formado por eles não é ortogonal, né? Então realmente faz sentido, porque se fosse um conjunto ortogonal, não teria sentido fazer o processo, né? Aí bastaria normalizar os vetores. Então o vetor U1', né, na notação lá do processo de Gram-Schmidt, é o próprio vetor U1, que é o vetor 1, 1, 1. Aí eu calculo o vetor U2', né, faço todo aqui o procedimento, tá? Não vou fazer todo o detalhamento aqui verbalmente, depois vocês podem conferir se quiser o gabarito. Obtido, feitas todas as operações, né, eu chego nesses dois vetores. O vetor 1, 1, 1 é o primeiro, e o vetor menos 1, 1, 0 é o segundo vetor do conjunto, e aqui eu confiro, né, faço a verificação de que realmente esses vetores são ortogonais, porque o produto escalar entre eles é igual a 0. Então esse vetor U1' é ortogonal ao vetor U2'. Calcula-se o vetor U3', né, tem aquela fórmula que é definida lá pelo processo de Gram-Schmidt, né? Feitos os cálculos todos aqui, estão detalhados, né? Depois vocês podem conferir, e obtido o vetor U3', que é o vetor menos 1/3, 2/3, obtém-se esse conjunto, que é um conjunto ortogonal, que eu estou chamando aqui de B', né? E eu faço então a verificação de que o produto escalar do primeiro com o terceiro vetor é igual a 0, assim como do segundo com o terceiro. O primeiro com o segundo vetor eu já tinha feito ali na parte inicial, né? Então, o vetor o primeiro vetor com o terceiro, está aqui o desenvolvimento do produto escalar, que dá 0, né? Todo esse desenvolvimento aqui, e depois o segundo com o terceiro, também o produto escalar é igual a 0. Portanto, o conjunto B' é ortogonal. Normalizo calculando então o módulo de cada um dos vetores. O primeiro vetor tem módulo igual a raiz de 3, o segundo raiz de 2 e o terceiro raiz de 6/3. E a normalização é feita dividindo-se cada um desses três vetores pelos seus módulos, né, pelas suas normas, né? Então estão aqui os vetores normalizados, né?
1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3, aqui é menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2 e 0, e aqui o terceiro vetor. Então, finalmente, né, a base ortonormal do R3, aqui, vamos botar aqui, não, é esse conjunto. Esse conjunto aqui é formado por vetores unitários e que são ortogonais. Então, reúne as duas condições, né, que permitem afirmar que este conjunto, que esta base é uma base ortonormal do R3. Né? Quando a gente tem conjuntos ortogonais de vetores não nulos, que é o caso aqui, é um conjunto automaticamente linearmente independente. Né? Portanto, sendo 3 vetores do R3 que são linearmente independentes, é uma base do R3. E é uma base ortonormal, então, para eu expandir, né, para eu obter as coordenadas desse vetor nesta base, se eu chamar esses vetores de V1, V2, V3, digamos, para dar um nome para eles, né, os vetores do conjunto B, duas linhas, então o vetor V vai ser expandido através dessa combinação linear, A1 vezes V1, mais A2 vezes V2, mais A3 vezes V3, e o A1 e o A2 e o A3 serão calculados através, né, do produto escalar, né, do vetor V pelo vetor V1, vetor V2 e vetor V3, respectivamente. Então, com isso, né, essa propriedade que é exclusiva das bases ortonormais, né, permite calcular as coordenadas de um vetor numa certa base, explorando a propriedade da ortonormalidade, através do produto escalar. Então, eu não preciso resolver um sistema de equações, né, para calcular estes coeficientes, né, menos 10 sobre a raiz de 3, menos 190 sobre a raiz de 2 e 310 sobre a raiz de 6, respectivamente. E na notação usual, então, a gente escreve que o vetor V na base B duas linhas é dado por esta expressão aqui. Certo? Então, em resumo, o gabarito aí desse trabalho. Alguma pergunta aí, pessoal? Nenhuma dúvida. Então tá. Então, beleza. Então eu vou fechar esse arquivo aqui, tá? Vou salvar aqui as alterações. E vou, então, passar, né, deixa eu só interromper aqui, depois eu volto aqui. Na aula de ontem, eu mostrei o processo de cálculo de autovalores e autovetores de transformações lineares do R2 no R2. Tá? Então, a lógica, a importância desse estudo é a seguinte: os autovalores e autovetores, eles são, digamos assim, a semente, a informação fundamental sobre como as transformações lineares operam sobre determinado conjunto. Né? Então, eu consigo descobrir informações essenciais e as principais aplicações das matrizes ou das transformações lineares que elas representam através do conhecimento dos autovalores e dos autovetores. Né? Então, a definição, o autovetor é sempre um vetor não nulo que satisfaz aquela condição, T vezes V igual a lambda vezes V. Né? Então, a imagem do vetor V pela transformação T é um múltiplo dele mesmo, e esse múltiplo é o chamado autovalor, né, da transformação linear ou da matriz. Né? E a gente mostrou que para eu calcular, então, os autovalores, eu preciso desenvolver a equação característica da matriz, que é determinante de T menos lambda I igual a zero. Né? Isso vai resultar sempre numa equação algébrica na incógnita lambda. Então, se for uma matriz 2 por 2, eu teria uma equação de segundo grau, uma equação de grau 2 na incógnita lambda. Aí eu resolvo, acho as raízes e, uma vez calculados os autovalores, que são as raízes da equação característica, eu retorno lá para o sistema e calculo os autovetores correspondentes aos autovalores já previamente calculados. Né? Então, isso é o procedimento padrão, digamos assim, para... Não está mostrando a tela. Não, eu estou só conversando por enquanto.
Ok. Tá? Só estou dando uma ideia aqui. E no caso 3x3, a ideia é a mesma. Né? Então, na aula de ontem, eu mostrei exemplos 2x2, então eu não nem publiquei o arquivo de ontem, tá? Porque daí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar num mesmo arquivo, aqueles textos de apoio que tem ali no Moodle, né? Eu vou botar os exemplos da aula de ontem e os da aula de hoje, tá certo? E uma coisa que eu quero chamar a atenção, né, que alguns ainda estão tendo dificuldades, né, pessoal, eu divulguei há bastante tempo que os vídeos estão numa playlist do YouTube, né, e eventualmente o YouTube pode ter problemas, tá? Mas o link lá da playlist está bem acessível ali no Moodle, né? Então é bem fácil de achar os vídeos, né, através dessa playlist. Vou mostrar aqui para deixar registrado. Aqui, ó. É só clicar aqui, ó. Está escrito ali vídeo aula, está bem fácil ali, ó. Clica ali, né, e vai abrir a playlist com todos os arquivos publicados desde o início do semestre, né? Estão inclusive em ordem das datas, né, das aulas, então é bem fácil de achar, ó, conforme a data, tem o assunto, né? Tá bem organizadinho aqui, né? Certo? Então já foi publicado o vídeo de ontem, né? E isso é importante porque agora está chegando o final do semestre, né? Para vocês saberem, né? Se organizar aqui na semana, foi nessa semana, eu acho, foi o... Oi, Julia, eu acabei de fazer isso. Acabei de fazer isso, acho que chegou, acho que já no finalzinho ali. Tem alguma pergunta? Oi, Sr. Eu cheguei um pouco atrasada, é que eu vi agora o e-mail que ia tirar as dúvidas. É que, assim, eu tirei 9,5, né? E eu queria saber, tipo, o que eu errei que foi, assim, pouca coisa, mas eu não sei. Não, na verdade o que aconteceu, Júlio, até eu vou revisar depois as notas que eu publiquei, porque eu tinha no item, tinham dois itens, né? O primeiro item era para calcular a base ortonormal e depois expressar o vetor naquela base, né? E eu não sei, eu acho que houve um problema ali eu achei que era um vetor que a terceira coordenada era 120. Eu estava com o gabarito, inclusive, calculado como se a terceira coordenada fosse 120, né? E depois eu vi que, na verdade, a terceira coordenada é 100. Né? Então eu já revisei ali no meu gabarito. Então eu vou dar uma olhada lá nos trabalhos, né, para ver aqueles que fizeram corretamente, daí depois eu reviso. Tá? Talvez tenha sido esse o caso. Ah, tá certo, então. Obrigada. Então, tá. Então, beleza, pessoal. Ó, então, esse é um exemplo 3, né, porque aqui nesse texto, que depois vai ser publicado, você veja que está escrito a data de ontem ali, ó, né, vai estar os dois primeiros exemplos que foram vistos ontem, mais os exemplos que forem trabalhados hoje. Né? Então, exemplo 3, cálculo dos autovalores e autovetores dessa transformação linear aqui. Ó. T de XYZ é menos x mais z, 3x menos 3z e x menos z. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui para representar, né, associar esta transformação linear com uma matriz é calcular a transformação linear nos vetores da base canônica do R3. Né? Então, eu calculo aqui, ó, a imagem do vetor 1, 0, 0, substituindo, né, o x por 1, o y por 0 e o z por 0 aqui na lei da transformação. Então vai ficar menos 1 mais 0 aqui na primeira coordenada, 3 vezes 1 menos 3 vezes 0 na segunda e 1 menos 0, x menos z, né, na terceira coordenada, obtendo menos 1, 3 e 1. Então a primeira coluna da matriz
da transformação será menos 1, 3 e 1. Depois calculo a imagem do segundo vetor da base canônica, que é o vetor 0, 1, 0, né? O segundo vetor da base canônica do R3. Então substitui o x por 0, o y por 1 e o z por 0. Vai dar 0, menos 0, 0, menos 0 e 0, menos 0, que é o vetor nulo. Segunda coluna da matriz será o vetor nulo, 0, 0 e 0. E a imagem do vetor 0, 1, 0, 0, 1, desculpe, que é o terceiro vetor da base canônica do R3, é obtida substituindo o x por 0, o y por 0 e o z por 1. Então vai ficar menos 0 mais 1, né? O menos não precisa escrever, mas se quiser escrever, escreve. Não faz diferença. 3 vezes 0 menos 3 vezes 1 e 0 menos 1. Vai dar 1, menos 3 e menos 1 aqui, que será a terceira coluna da matriz. Então eu transformo esses resultados aqui, né, por definição, menos 1, 3, 1, 0, 0, 0 e 1, menos 3, menos 1 são as colunas da matriz da transformação. Então eu vou escrever que a matriz de T é a própria T, eu posso usar a letra T ou a letra A, não faz diferença. Menos 1, 3 e 1, primeira coluna, 0, 0 e 0, 1, menos 3 e menos 1. Tá? Então eu pergunto, pessoal, tranquilo isso aqui? Essa etapa aqui desse processo de transformar a transformação linear em matriz. Tá, beleza. Tá, a gente vai trabalhar só com as bases canônicas, seja no R2, seja no R3, é só a base canônica. Tá? Quando muda a base, também muda a representação matricial. Aí é um outro detalhamento, mas dificilmente isso é necessário nas aplicações mais simples. Bom, aí eu tenho que desenvolver esta equação característica aqui, tá? Determinante de T menos lambda I igual a 0. Evidentemente que a matriz identidade aqui será a matriz 3x3, né, que tem o 1 na diagonal principal, então eu vou subtrair o lambda aqui, ó, na diagonal principal, e as demais posições da matriz vão ficar iguais a 0, e eu faço o determinante. Ó. Então vejam, aqui é o símbolo de determinante, né? Ó, na diagonal principal, menos 1 menos lambda, 0 menos lambda, que é menos lambda, e menos 1 menos lambda. As demais posições, ó, são as mesmas, 0 e 1, 3 e menos 3, 1 e 0. Tá? Então, isso aqui é um determinante igualado a 0. Esta é a equação que resulta de igualar o determinante a 0 é chamada de equação característica da matriz, e as raízes desta equação é que serão os autovalores da transformação linear ou da matriz. O que acontece aqui, né, de especial, que torna esse problema mais complexo que os exemplos 2x2? Ao desenvolver esse determinante aqui, nós vamos ter vários fatores de grau 3. Né? Então a equação resultante será uma equação de terceiro grau, né? E aí a gente tem que procurar as raízes, pelo menos uma, né, para, uma vez calculada uma das raízes, a gente transformar, através daquele processo de Ruffini, numa equação de segundo grau e achar as outras duas. Tá? Muito bem, então a primeira coisa é desenvolver esse determinante aqui. Né? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu escrevi o determinante e fiz aquele processo lá que é conhecido como a regra de cálculo do determinante de ordem 3. Né? Então, para o determinante 3x3, a gente pega e copia aqui, ó, as duas primeiras colunas do lado direito aqui do símbolo do determinante, e aí faz o desenvolvimento, né? Ó, multiplica aqui, ó, menos 1 menos lambda vezes menos lambda vezes menos 1 menos lambda, que é o primeiro termo aqui, ó. Menos 1 menos lambda ao quadrado vezes o fator menos lambda, mais 0 vezes menos 3 vezes 1, que é esse fator aqui, ó. Né? Mais 1 vezes 3 vezes 0, que é esse fator aqui. Aí vem o sinal de menos, né? Agora a gente vai multiplicar nesse sentido aqui, de baixo para cima. Né? Ó, tem o menos, tem um parênteses aqui, 1 vezes menos lambda vezes 1. Tá aqui, 1 vezes menos lambda vezes 1. Mais 0 vezes menos 3 vezes menos 1 menos lambda. 0 vezes menos 3 vezes menos 1. Aqui faltou menos lambda. Vamos escrever então. Menos
Vamos capturar o lambda aqui. E mais este fator menos 1 menos lambda vezes 3 vezes 0. Ó, aqui, ó. Menos 1 menos lambda vezes 3 vezes 0. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Tem vários fatores que tem como um dos números que aparece na multiplicação o número 0. Ó, esse aqui, ó, tem o 0, esse aqui tem o 0, né? Esse aqui é diferente de 0, né? Esse aqui tem 0 e esse aqui tem 0. Então o que vai sobrar? Vai sobrar este termo aqui, menos 1 menos lambda ao quadrado vezes menos lambda, que é essa parcela aqui, ó, menos lambda, que é mais lambda, tá vendo? Então aqui, ó, tem que ter bastante cuidado, né, no desenvolvimento desse determinante de terceira ordem aqui, porque qualquer parcela, né, que a gente esqueça, ou qualquer parcela que a gente troca o sinal, a equação será diferente, e aí, né, você sabe muito bem que no caso de equações de segundo grau já complica, imagina o caso de equações de terceiro grau, né? Se eu colocar um termo a mais ou um termo a menos, a equação se modifica e fica bem mais difícil de eu resolver. Tá? Então, como é que a gente pode proceder aqui, pessoal? Observa, ó. Este fator aqui, vou colocar aqui, ó, uma cor diferente. Aqui. Esse fator aqui é um fator comum, ó, tá vendo? E aí eu posso usar uma propriedade, tá? Uma propriedade que diz o seguinte: se eu tenho um fator comum, eu escrevo ele em evidência. Então vai ficar lambda vezes. Ó, o que eu fiz aqui? Eu só troquei a ordem. Lambda vezes 1, que é esse fator lambda aqui, ó. Menos, porque tem esse sinal de menos aqui, ó, este fator quadrático. Menos 1 menos lambda ao quadrado. Aí fechou o parênteses. E este produto aqui, ó, é igual a 0. Tá? Então, observa, quando uma multiplicação de uma certa quantidade de números, 2, 3 ou mais fatores, resulta em 0, que é o caso aqui, ó, ora, um dos números pelo menos tem que ser igual a 0, né, pessoal? Porque não tem como uma multiplicação de vários números ser igual a 0 se todos eles forem diferentes de 0. Né? Isso vocês concordam, né? Se eu pegar 3 números diferentes de 0 e multiplicar, não vai dar 0. Para eu multiplicar 3 números, ou 4, ou 5, ou 20 números, e o resultado ser igual a 0, um deles pelo menos tem que ser igual a 0. Né? Então veja que é exatamente essa situação que eu tenho aqui. Eu tenho o lambda, que é esse primeiro número aqui, vezes esse outro número que está dentro do parênteses. E a multiplicação desses dois é igual a 0. Então, ou o lambda é 0, que é o primeiro número que aparece aqui na multiplicação, ou este número que está dentro do parênteses aqui, ó, tem que ser igual a 0. 1 menos 1 menos lambda ao quadrado tem que ser igual a 0. Então aqui, ó, eu já conheço uma das raízes. Eu já conheço um dos autovalores, que é exatamente o lambda igual a 0. As outras duas raízes, os outros dois autovalores, vão sair do desenvolvimento dessa equação de segundo grau aqui, ó. Então eu faço isso, ó. Vai ficar 1 menos. Aí vem aqui, ó, como é que a gente desenvolve, né, um produto notável, como a gente diz. Né? A gente tem que fazer aquela regra que é conhecida do produto notável. Quadrado do primeiro termo, 1. Né? Porque menos 1 ao quadrado é 1. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Né? Menos 1 vezes menos lambda vai dar mais 2 lambda. Então bota ali, ó, porque veja que é o primeiro pelo segundo multiplicado por 2. Esse número é negativo, multiplica aqui por esse aqui que é negativo, né? Então, ao multiplicar os dois, vai dar positivo 2 lambda. Mais o quadrado do segundo termo, que é lambda ao quadrado. Como eu tenho esse sinal de menos aqui na frente do parênteses, né, eu tenho que eliminar esse parênteses, vai cancelar o 1 com o menos 1, vai sobrar menos lambda ao quadrado, menos 2 lambda, igual a 0. Essa é a equação de segundo grau aqui, uma equação bem simples de ser resolvida, né? Eu pego e multiplico por menos 1 e, de novo, fatoro lambda. Né? Ó, eu vou ter lambda ao quadrado mais 2 lambda, depois de multiplicar o menos 1, e fatorando lambda eu chego à conclusão que uma das raízes é o lambda igual a 0 e a outra raiz é o lambda igual a menos 2. Né? Vejam, ó.
Aqui eu vou escrever aqui, ó. Fatorando lambda, né, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Então, as raízes dessa equação de segundo grau, mesma coisa, o mesmo argumento, mas só vale quando a multiplicação dá zero, tá, pessoal? Não vamos usar esse argumento quando a multiplicação for igual a 3, por exemplo. Tá? Se o produto de dois números dá zero, então ou o primeiro fator é zero, que é o lambda, ou o segundo fator é zero, ou seja, lambda igual a menos 2. Então, qual é a conclusão deste exemplo? Já tínhamos ali, ó, uns autovalores que é o lambda igual a zero, ele se repete aqui, né? Então, os autovalores desta transformação são lambda igual a zero, que aparece duas vezes, a gente diz que ele tem multiplicidade igual a 2, e o lambda igual a menos 2, com a multiplicidade igual a 1. Tá? Então, esses são os autovalores. Muito bem. Então, agora eu vou calcular os autovetores desta transformação para cada um dos autovalores previamente calculados. Tá? Um dos autovalores é repetido, né? O autovalor lambda igual a zero, ele tem multiplicidade 2. A raiz lambda igual a zero apareceu duas vezes, mas eu vou calcular apenas um autovetor. Pode ser que eu ache um ou dois que sejam linearmente independentes associados a esse autovalor. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um vetor diferente do vetor nulo, lá do R3, um vetor XYZ do R3, diferente do vetor nulo, que satisfaz essa condição aqui, T de V igual a lambda vezes V. Né? Então, eu pego a matriz, multiplico pelo vetor XYZ, né, e substituindo aqui do lado direito da equação, fica 0 vezes o XYZ. Né? Essa equação aqui resulta em 0, 0 e 0. Né? Então, se eu desenvolver aqui, ó, as multiplicações das linhas dessa matriz pelo vetor XYZ, vai resultar o seguinte sistema: menos x mais z igual a 0, que é a primeira equação, né? Na segunda equação, 3x menos 3z igual a 0, tá aqui. E a terceira equação, x menos z igual a 0. Né? E todas essas equações, elas equivalem a dizer que o x é igual a z. Né? É só tu resolver a primeira, ou a segunda, ou a terceira equação, tu vai concluir que o x é igual a z. E como o y não aparece em nenhuma delas, o y pode ser um número qualquer. Tá? Não tem nenhuma restrição sobre o valor do y. Portanto, na hora que eu escrevo o vetor, eu posso dizer que o x é igual a z, então o x aparece na primeira e na terceira coordenada, e o y aparece na segunda sem nenhuma relação prévia com o x. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes o vetor 1, 0, 1, mais y vezes o vetor 0, 1, 0. Esses dois vetores aqui, ó, 1, 0, 1 e 0, 1, 0, são linearmente independentes. Então, para este alto valor, né, o alto valor lambda igual a 0, ele tem associado dois autovetores linearmente independentes. Os vetores 1, 0 e 1, 0, 1 e 0, que são autovetores deste alto valor. Portanto, o subespaço associado ao alto valor lambda igual a 0 ele tem dimensão 2. Né? Isto é, se eu fizer todas as combinações lineares desses possíveis imaginários, desses dois vetores aqui, ó, isso aqui vai gerar um plano, né, contido no R3, que vai passar pela origem, que vai ser o subespaço vetorial associado a esse alto valor aqui. Tá? Então, beleza. Neste exemplo, eu achei, para este alto valor, dois autovetores linearmente independentes. Tá? Cada caso tem que ser analisado. Para este caso, é isso que aconteceu. Agora eu vou calcular o outro alto valor, que é o lambda igual a menos 2. Para este alto valor, eu vou calcular os autovetores associados. Né? Então, a única diferença é que eu vou colocar o menos 2 ali no lugar do zero, em relação ao desenvolvimento anterior, fica t vezes x igual a lambda vezes x. A matriz vezes o vetor x, y, z, igual a menos 2 vezes o vetor x, y, z. Então, eu multiplico menos 2 aqui,
vai ficar menos x mais z igual a menos 2x aqui na primeira equação, 3x menos 3z igual a menos 2y na segunda equação, e x menos z igual a menos 2z aqui na terceira equação. Né? Então a gente vai resolvendo aqui, ó, analisando cada uma das equações. Pega essa primeira equação aqui, né? Observa, eu posso trabalhar com essa equação, né? Vai ficar z igual a menos 2x mais x. Né? Vamos botar assim, ó, fica mais fácil de entender. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui. Vamos escrever assim, fica mais simples. Ó, menos x mais z igual a menos 2x, se eu isolar o z, vai ficar z igual a menos 2x mais x, ou seja, z igual a menos x. Então aqui, ó, eu descobri uma relação entre o z e o x. O z deve ser igual a menos x. Se eu substituo esta condição aqui, z igual a menos x, na segunda equação, vai resultar em 3 vezes x menos 3 vezes z, aqui ó, o z é menos x, né? 3x menos 3 vezes menos x igual a menos 2y, ou seja, vejam que vai ficar 6x igual a menos 2y, né? É 6x, vamos reescrever essa equação. 6x igual a menos 2y. Né? Então, resolvendo esta equação, eu concluo que o y é menos 3x, basta dividir por menos 2 aqui. Então, eu tenho que o z é igual a menos x, vou destacar aqui numa cor vermelha. Aqui. E aqui eu concluo que o y é menos 3x. Então, eu posso expressar o autovetor todo em função da variável x. X, o y é menos 3x e o z é menos x. Ou seja, é o número x multiplicado por 1, menos 3 e menos 1. Então, todos os múltiplos deste vetor aqui são autovetores do lambda igual a menos 2. Então, a conclusão, né, que nós temos para os autovalores que são iguais, né, o primeiro e o segundo autovalores, lambda 1 e lambda 2, são ambos iguais a zero. Nós temos esses dois vetores associados aqui, o 1, 0, 1 e o 0, 1, 0, que são linearmente independentes. E para o outro autovalor lambda igual a menos 2, o autovetor é 1, 3 e menos 1. Tá? Então isso quer dizer que para o autovalor lambda igual a zero, todo autovetor associado é combinação linear desses dois vetores. E para o lambda igual a menos 2, o autovetor associado é simplesmente o vetor 1, 3 e menos 1. Tá? Então é uma forma resumida, né, de resumir, de concluir, digamos assim, o cálculo desses autovalores e autovetores. Então é importante aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Opa! Eu vou mostrar aqui para vocês o cálculo. Eu já. Ó, se vocês acessarem o Octave Online, tá? É só colocar lá Octave Online. Tá? Aí aparece aqui a primeira opção, ó. Aqui assim, deixa eu botar lá para cima. Ó, aqui assim nessa linha é onde vocês vão entrar com os comandos para esse programa aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vai digitar a matriz dessa transformação aqui do exemplo 3, linha por linha. Tá? Então, aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Tá? Menos 1, 0 e 1. A gente bota assim, colchete, menos 1, 0 e 1. A gente vai deixar um espaço entre um elemento e outro da linha. Tá? Menos 1, espaço, 0, espaço, 1.
Aí terminou a primeira linha, põe ponto e vírgula. Segunda linha, 3, 0 e menos 3. Então é 3, espaço 0, menos 3, bota ponto e vírgula. Terceira linha, 1, 0 e menos 1. 1, espaço 0, menos 1. Aí bota o colchete lá e pressiona Enter. Vai aparecer aquela matriz ali. Ó. Tá? Aí olha só que barbada aqui. Ó. Só que não vai ser exatamente no mesmo formato que a gente calculou. Né? Quando a gente calcula aqui os valores autovetores, tá? tem uma relação bem direta com aquilo que foi feito lá no processo de normalização. Os vetores que vão ser apresentados aqui como autovetores, todos eles são normalizados. Então aqui, escreve lá, colchete, eu estou usando letra maiúscula aqui, poderia ser minúscula, P,D, fecha o colchete igual a H, EIG, parênteses, T maiúsculo, fechou o parênteses, tá? Executa, dá Enter. Olha só. Olha aqui, ó, na matriz diagonal, que é a matriz D, que aparece aqui na parte inferior da tela, aqui, ó, estão os autovalores na diagonal aqui, ó. 0, 0 e menos 2. Tá? Os outros elementos são todos iguais a 0. 0, 0 e menos 2. E esses são os autovalores. E aqui nessas colunas são os autovetores. Estão vendo aqui, ó, o autovetor 0, 1, 0, que foi um dos autovetores que a gente achou lá para o lambda igual a 0. Esse aqui, ó, 0,70, 0 e 0,70 é o 1,01. Tá? Também associado ao lambda igual a 0. Só que aqui está normalizado. Isso aqui é a raiz de 2 sobre 2. Né? E aqui, ó, vocês podem observar que o y, que o z e o x têm sinais trocados, né? Que o z é igual a menos x, ó, tá vendo? E o y é menos 3x, tá? Que é exatamente a condição que a gente encontrou ali para o autovetor associado ao lambda igual a menos 2. Tá? Então aqui os autovetores aparecem, cada um deles, como uma das colunas da matriz P, e na diagonal estão os autovalores correspondentes. Tá? Então vocês podem usar esse comando, eu recomendo que vocês usem, né? Para conferir os resultados, só que tem que sempre fazer essa análise, né, que os autovetores estão representados num formato normalizado. Alguma pergunta sobre isso aqui, pessoal? Bem, então, vamos lá. Então está concluído esse exemplo. Né? Aqui eu mostrei aqui como é que faz no Octave, né? Esses comandos estão ali. Ó, né? Aqui sai a equação característica, né? Os autovalores, autovetores, está tudo escritinho aqui. Então, por exemplo, né, aqui ó, tem exercícios, ó, são dois exercícios de cálculo de autovetores e autovalores de transformações do R3 no R3. Tá? Primeiro exercício, então, a transformação do R3 no R3 dada por t de x, y, z igual a x mais 3y menos 3z, 4y e menos 3x mais 3y mais z. E depois essa outra aqui. Né? Então aqui eu só apresento o início, né? Ó, vamos olhar aqui o primeiro. Tá? Início da resolução dos exercícios. Vamos destacar aqui. Então, tem aqui a transformação. Aí, para calcular as colunas da matriz que representa essa transformação, eu calculo aqui a imagem dos vetores da base canônica, substituindo, né, o x, o y e o z pelos seus valores respectivos. Então, no caso do vetor 1, 0, 0, a gente vai substituir o x por 1 e o y e o z por valores iguais a 0. Só vai dar 1, menos 1, 0 e menos 3. Né? Ó, porque aqui tem o x, aqui não tem x, então aqui só entra o y, que é 4 vezes 0 é 0. E aqui tem o x, menos 3 vezes 1, menos 3. 1, 0, menos 3 é a primeira coluna lá da matriz. Aí vai calcular a imagem do segundo vetor da base canônica, o 0, 1, 0. X é 0, o y é 1 e o z é 0. Então aqui vai dar 3, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 3 de novo. 3, 4, 3. Segunda coluna.
E depois o terceiro elemento da base canônica, eu vou calcular a imagem, substituindo o x por 0, o y por 0 e o z por 1. 0, 0, 1 vai ficar aqui 0 mais 0 menos 3, que é esse primeiro elemento aqui. 4 vezes 0 dá 0, e menos 3 vezes 0 mais 3 vezes 0 dá 0, mais 1, não. Então a terceira coluna é menos 3, 0 e 1. Então eu escrevo, ó, se eu consigo, vou passar ali para outra página para ficar melhor de enxergar. Aqui, ó, né, a matriz que representa essa transformação. 1, 0, menos 3, 3, 4 e 3, menos 3, 0 e 1. Então a gente tem que fazer isso aqui com muita atenção, né, pessoal, porque são operações simples, porém em grande quantidade, né? Então tem que tomar bastante cuidado com os sinais para escrever corretamente, né, fazer todas as operações com bastante concentração. Então a equação característica é determinante de t menos lambda i, evidentemente, né, que a matriz identidade, né, neste caso é a matriz 3 por 3, né, porque a matriz identidade é a matriz que tem o mesmo tamanho do que a própria matriz que é dada ali no exemplo, evidentemente, né. Então nós vamos ter que inserir a matriz 3 por 3 aqui, né. É 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e aí multiplica por lambda, né? Vai aparecer o lambda na diagonal principal aqui e subtrai, né? Para formar o determinante, ó. Então vai subtrair, vai dar no determinante, veja que aqui é símbolo de determinante, né? 1 menos lambda, 3 e menos 3 na primeira linha, 0, 4 menos lambda e 0 na segunda linha, na terceira linha, menos 3, 3 e 1 menos lambda. Então vamos corrigir aqui. Né? Ó, então agora eu vou desenvolver esse determinante. Aqui, ó, eu não apresentei o desenvolvimento detalhado. Tá? Isso aqui já é o resultado. Vai aparecer, então, 1 menos lambda ao quadrado, vezes 4 menos lambda, menos 9 vezes 4 menos lambda igual a 0. Tá? Isso aqui depois vocês podem, se quiser verificar aqui, né, fica como exercício, porque se cair num trabalho tem que aparecer o desenvolvimento detalhado. Eu já fiz o exemplo anterior, então você já sabe como fazer. Bom, após as simplificações, resulta nesta expressão aqui. Tá? Então vejam, ó, este fator, 4 menos lambda, ele é um fator comum, tá vendo? Então eu deixo ele aqui, ó, com o fator, né, fatorado, tá vendo? E ele multiplica primeiramente 1 menos lambda ao quadrado menos 9, né? Fechou o parênteses, tudo isso aqui vale 0. Então eu desenvolvo esse quadrado aqui, ó, vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, menos 9 igual a 0. Vai ficar 4 menos lambda, vezes lambda ao quadrado, menos 2 lambda, menos 8 igual a 0. Então, uma das raízes sai daqui, né, pessoal? Evidentemente que uma das raízes é o lambda igual a 4. Que quando esse for 4, isso aqui vai dar 0 vezes um outro fator que vai ser 0. Então, uma das raízes, um dos autovalores é o lambda igual a 4. As outras vão resultar de igualar este fator aqui quadrático a 0. Lambda ao quadrado, menos 2 lambda, menos 8 igual a 0. Tá? Mas, por favor, pessoal, se aqui fosse 20, por exemplo, não poderia fazer isso. A gente só pode fazer uso desse raciocínio quando eu tenho uma multiplicação de 2 ou mais fatores igual a 0. Né? O 0 é um número que, quando o produto é igual a 0, pelo menos um dos fatores tem que ser 0. Se todos os fatores fossem diferentes de 0, a multiplicação não daria 0. Né? Para os demais números, isso não vale. Essa propriedade não vale. Então eu tenho que resolver esta equação aqui, né? Eu vou retirar isso aqui, ó, porque eu assisti um vídeo do professor Marcelo Viana, diretor do INPA, que ele disse que essa fórmula não tem essa denominação, então eu vou, pela forma de resolução,
resolução das equações de grau 2, né? Pega e aplica aquela fórmula que é conhecida, né? Lambda igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vocês vão chegar nessas raízes aqui, 4 e menos 2. Né? Então veja que o 4 se repete aqui, ó. Então os autovalores são lambda igual a 4, que aparece duas vezes, então a gente vai dizer que a multiplicidade algébrica é 2, e o autovalor lambda igual a menos 2, que é um autovalor com multiplicidade algébrica igual a 1. Vamos botar aqui. Então agora eu já posso calcular os autovetores, né? Eu tenho aqui os autovalores e para cada um deles eu vou calcular os autovetores correspondentes, que são o que são os autovetores? A solução não nula de t vezes v igual a lambda v. Eu posso fazer em qualquer ordem isso aqui, tá? Então eu vou calcular aqui, ó, por lambda igual a 4, né? Então tem que multiplicar a matriz pelo vetor xyz e o resultado tem que ser 4 vezes o vetor xyz. Esse vetor xyz tem que ter pelo menos uma das três coordenadas diferentes do zero, né? Então, desenvolve aqui o sistema, ó, x mais 3y menos 3z, né? A primeira linha pelo vetor xyz resulta x mais 3y menos 3z igual a 4x, que é aqui do lado direito. Segunda equação, 0 vezes x dá 0, 4 vezes y mais 0 vezes z, 4y. E aqui do lado direito, 4y. Então, essa equação aqui, a segunda equação vai ser verdadeira sempre, né? 4y é igual a 4y para qualquer valor de y. E a terceira equação, menos 3x mais 3y mais z igual a 4 vezes z. Né? Então, a segunda equação implica y pertencente aos reais, não tem nenhuma restrição. E a terceira equação, se eu resolver aqui, ó, concluo que o 3z é igual a 3y menos 3x. Né? É só subtrair aqui, ó, 4z menos z igual a 3y menos 3x. Ou seja, dividindo por 3 fica y menos x igual a z. Tá? Então eu tenho, para o alto valor lambda igual a 4, x, y e y menos x. Né? O z tem que ser y menos x. Como o y e o x são independentes, tá? Eu tenho o x vezes o vetor 1, 0, menos 1, mais o y vezes o vetor 0, 1, 1. Então eu tenho esses dois autovetores aqui, ó, linearmente independentes, associados ao alto valor lambda igual a 4. E o alto valor lambda igual a menos 2, fazendo aqui o desenvolvimento, multiplicando a matriz pelo vetor xyz, igual a menos 2 vezes o vetor xyz, resulta num sistema semelhante ao anterior, só substituindo o 4 por menos 2, aí do lado direito. O que acontece? A segunda equação, tu vai ter 4y, ó, vamos colocar aqui a segunda equação. Ela implica, se eu somar aqui, né, pessoal, vai ficar 4y mais 6y igual a 0. E dividindo por 6, eu concluo que o y tem que ser igual a 0. Tá? Se eu substituir ali na segunda equação, ou na terceira equação, o valor do y igual a 0, vai ficar menos 3x mais z igual a menos 2x. Né? Então, menos 3x igual a menos 2z menos z, ou seja, menos 3x igual a menos 3z, e aí eu concluo que o z é igual a x. Então, o autovetor associado vai ser x, 0 e x, né, porque o y é igual a 0. Então, fica a mesma coisa que o vetor 1, 0, 1 multiplicado por x. Então, eu tenho, concluindo, né, que essa matriz T, 1, 13 menos 3, 0, 4, 0, menos 3, 3 e 1, possui um autovalor lambda igual a 4, que tem dois autovetores linearmente independentes, 1, 0, menos 1 e 0 e 1, e o autovalor lambda igual a menos 2, que possui o autovetor associado 1, 0, 1. Tá? Vamos fazer aqui no Octave. Né? Ó. 1, 13 menos 3. Depois, segunda linha, 0, 4 e 0. 0, 4 e 0. Terceira linha, menos 3, 3 e 1.
Fechou o colchete, né? Aí executa aquele comando lá. Então veja aqui, ó. Tá vendo lá? 4 menos 2 e 4. Então o alto valor lambda igual a 4 aparece na diagonal principal 2 vezes. E o alto valor lambda igual a menos 2 aparece ali no meio, né? Como ele ordena, tá? Por que está distribuído desse jeito, eu não sei responder para vocês. Tá? Então, veja, lambda igual a 4, aqui é a primeira coluna. Tá vendo? Ó? O Z e o X têm sinais trocados. Ó. Tá vendo? Que é aquela situação lá. Ó, 1, 0 e menos 1 e 0, 1 e 1. Ó. O alto valor lambda igual a 4, ele tem esses dois autovetores. 1, 0 e menos 1, que é esse autovetor aqui. Ó. 1, 0 e menos 1. Né? Só que ele está normalizado, e esse outro aqui, ó, né? O outro autovetor é 0, 1 e 1. Tá? Só que ele está escrito nesse formato estranho aqui. Tá? Vamos ver como é que eu fui lá. Tá aqui. Aí ele está num outro formato ali. E aqui, ó, para o lambda igual a menos 2, o x é igual a z e o y é igual a 0. Certo? Mas no fim acaba sendo equivalente esse aqui àquele que foi obtido lá. Tá? Então é isso, pessoal. Com isso, está concluída essa discussão, essa apresentação aqui desses resultados. Né? Eu vou deixar essa discussão de diagonalização de matrizes para a próxima semana, senão vai ficar muita informação. Né? Então vocês podem depois tentarem resolver. Tem esse segundo exercício aqui, ó. E tem os exercícios da apostila também, que tem a matricial que está disponível ali no Moodle, nessas páginas 68 e 69 da apostila. Né? Vocês encontrarão também exercícios, né, sobre este assunto. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Páginas 68 e 69. Ó, tá aqui, ó. Opa, desculpe. Cálculo de autovalores e autovetores aqui para este modelo aqui, né, teórico e no Octave. Né? Então vocês podem fazer de duas formas, vocês podem conferir, tem exercícios do R2 para R2 e também, né, de outros exercícios propostos aqui. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Eu sei que alguns de vocês têm acompanhado, né, assiduamente aqui as gravações das aulas. Isso, eu sei que toma tempo, né? Esse modelo é bastante difícil, né, de manter assim a rotina, mas agora a gente está entrando na reta final, tá? E eu peço que vocês, aqueles que vieram até aqui, se mantenham, né, mantenham a energia, mantenham a concentração, né, para terminar aí o semestre da melhor forma, né, atingindo os objetivos de vocês, não só aqui na disciplina de álgebra linear e geometria analítica, como nas demais disciplinas que vocês estiverem cursando. Né? E outras atividades, né? Tem alunos que às vezes são bolsistas, que fazem outras atividades que também são importantes. Então é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Ok, então. Então eu vou encerrar aqui. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Daqui a pouco vai estar disponível ali o trabalho 4, vai ser postado ali no Moodle. Vai ser para entregar quando aí, o trabalho 4? O trabalho 4, eu acho que eu vou marcar para quinta-feira, Matheus, que eu acho que dá tempo. Tá bom. Dá tempo de fazer com tranquilidade. Tá? Bom, esperamos que o Moodle não apresente problemas, né? Então, certo. Eu vou acompanhar. Se tiver problemas durante a semana, aí eu penso em refazer a configuração. Mas vamos acompanhar. Daí, qualquer coisa, eu entro em contato com vocês.
Falou, pessoal. Uma boa noite. Bom final de Boa semana. noite.